Cleidiane. Bora, menino, papoca. Certo. Então, pessoal, vamos aí para a nossa primeira questão, né? A primeira questão, ela trata justamente do conceito de energia do ponto de vista biológico, né? Qual seria o conceito de energia? Energia, no caso, ela é conceituada como a capacidade de realizar trabalho. Energia é a capacidade de realizar trabalho. E trabalho seria o quê? Na física. Isso na física. Trabalho seria força vezes deslocamento. Então, o trabalho na física, ele tem um conceito diferente daquele trabalho que é realizado no campo biológico. No caso, o trabalho no campo biológico, ele já requer basicamente a produção de calor, tendo em vista a realização das atividades metabólicas, certo? Como assim? Por exemplo, a energia utilizada para o metabolismo biológico, ele é proveniente de quem? De uma molécula denominada adenosina trifosfato, né? Vocês já são aí sabedores dessa informação. Adenosina trifosfato é a molécula que armazena energia no nosso organismo. Ela é, portanto, considerada a moeda energética do nosso organismo. Portanto, energia, capacidade de realizar trabalho. Do ponto de vista biológico, estaria relacionado aqui à atividade metabólica das células. Ok? Alguém tem alguma colocação aí? Não, bem explicado aí essa primeira Está bem questão. explicado, não está? Então, alguém pode ter colocado somente assim, o conceito de energia, porque se você for para o conceito de energia, quando você busca, por exemplo, na internet, ele só bota que energia é a capacidade de realizar trabalho. Então, ele pega basicamente o conceito relacionado à física. Porém, esse trabalho de que é falado na resposta é o trabalho biológico. Pronto? Então, fica muito simples. Certo. Energia, capacidade de realizar trabalho. Como é do ponto de vista biológico, você só acrescenta o quê? Relacionado à atividade metabólica das células, ao campo biológico. Tá explicadinho, meus amores, aí? Tudo ok? Beleza. Pronto. Então, vamos lá. A segunda questão tem aí, ó, esquematize o ciclo energético biológico, identificando a fonte primária de energia para os seres vivos. Ora, quando a gente fala em ciclo, já se tem em mente a situação de quê? É aquela coisa, né, que gira, né? Você sai de um ponto, tá certo? E volta para aquele mesmo ponto. Se lembrem do ciclo de Krebs, né, que vem mais à frente. Então, ciclo energético biológico significa dizer como a energia transita entre os seres vivos? É uma pergunta. Então, no caso, a energia que está relacionada ao campo biológico, ela é proveniente, em primeiro plano, de quem? Do Sol, através de reações que ocorrem por ocasião da fissão de núcleos de átomos de hidrogênio. Então, essa energia proveniente da fissão de núcleos de átomos de hidrogênio, elas chegam até a Terra. E quem é que capta essa energia? Os organismos fotossintetizantes. Então, os organismos fotossintetizantes vão se utilizar de quem? Do gás carbônico, da água, da energia luminosa e de sais minerais, com o objetivo de, na presença de um pigmento fotossintetizante, realizar o que nós denominamos de fotossíntese. E a fotossíntese resulta em quê? Na produção de compostos orgânicos. E a produção de compostos orgânicos é importante para que eu venha a construir o meu organismo. De que nós somos constituídos? Basicamente de substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas. Os carboidratos,
os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos. Então, esses materiais, eles são fabricados a partir da atividade metabólica dos organismos fotossintetizantes. Ao mesmo tempo que ele produz essas substâncias orgânicas, ele libera quem? O gás carbônico. Então, daí, meus amores, se lembre daquela equação da fotossíntese. CO2 mais água mais energia, que é a energia luminosa, na presença de quem? De luz, eu terei a setazinha, né? Produzindo o quê? C6H12O6, que é um representante de um composto orgânico, por exemplo, a glicose, liberando quem? O oxigênio. Ora, beleza. Então, a energia já ficou armazenada onde? Nos organismos fotossintetizantes. Agora, vem os heterótrofos. Nós temos condições de fazer o mesmo que as plantas fazem? Temos não. Nós não temos a capacidade de realizar fotossíntese. Não temos. Por conta disso, nós, como somos seres heterótrofos, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos se utilizar daquilo que a planta fabricou e esse material, parte dele vai servir para construir os nossos tecidos e alguns deles são utilizados com o objetivo de produzir energia. Aquela energia que é utilizada nos fenômenos vitais, na atividade metabólica das células. Aí vocês vejam o seguinte, ó, os organismos heterótrofos realizam o inverso da fotossíntese, que é aquilo que nós chamamos de respiração. Beleza? Então, veja que é o contrário. Na respiração, eu já vou ter o quê? Eu vou ter o composto orgânico, C6H12O6, por exemplo, juntamente com o oxigênio, bota a setazinha, e o resultado será o quê? A produção de gás carbônico, de água e de energia. Parte dessa energia é dissipada para o ambiente sob a forma de calor. Parte desse calor é utilizado pelo organismo para manter a temperatura. E parte dessa energia é utilizada para ressintetizar quem? O ATP, a adenosina trifosfato. Então, nós heterótrofos seguramos essa energia que antes era a energia proveniente do Sol, que passou pelos fotossintetizantes, que agora está no nosso corpo. E vejam que o resultado do processo respiratório é justamente a produção daquilo que os fotossintetizantes necessitam para fabricar novamente os compostos orgânicos, que é o gás carbônico e a água. E quando nós morremos, nós teremos um mecanismo de decomposição e esses compostos orgânicos vão ser transformados na matéria-prima para a fabricação de novos seres vivos. E aí tudo continua novamente. Nós vamos servir de adubo para que outros organismos fotossintetizantes venham novamente a utilizar os nossos elementos químicos para fabricar novos compostos orgânicos. E aí fecha o ciclo. Ficou legal, pessoal? Veja que, na discussão, eu falando, a coisa se parece assim muito grande. Porém, vocês devem estar de posse aí do esquemazinho que vocês devem ter feito. Você desenhou um solzinho, botou uma setazinha com o nome luz, apontando para uma plantinha. A plantinha está recebendo gás carbônico, água e energia luminosa. Aí você tem o quê? A produção de substâncias orgânicas. Aí depois você bota outra setinha, bota um elemento lá que represente o organismo heterótrofo, coloca a saída de gás carbônico, a saída de água, certo? E a energia fica armazenada no organismo. E esse gás carbônico e essa água vai novamente fazer parte do mecanismo fotossintetizante. Ok, pessoal? E aí?
alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Alô, alô, estão ouvindo? Estamos sim. Oi. Uma boa. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, meu amigo. Queria perguntar aqui que na questão ele pede para identificar a fonte primária de energia. No meu que eu coloquei que seria o carboidrato. Está certo essa afirmação ou não? No caso, quando se diz esquematize o ciclo energético biológico, identificando a fonte primária de energia para os seres vivos na Terra. Então, a fonte primária Sim. significa dizer de onde foi que veio essa energia. Então, essa energia ela veio de onde? Do Sol. Do Sol. Tá certo? Entendi. Entendeu aí como é que é a história? Certo. Beleza. Tudo tranquilo? Mas no meu esquema eu tinha colocado só isso mesmo, Sol. Eu tinha colocado na sequência os seres autótrofos e depois os seres heterótrofos. Aí no meio eu tinha colocado carboidrato, mas tá. No caso, o carboidrato ele seria a representação dos compostos orgânicos que vão ser utilizados pelos heterótrofos para poder você representar a equação da respiração, entendeu? Sim, entendi. Beleza? Então, vocês viram que fechou o ciclo? Sol, fotossintetizante, heterótrofo. O que é resultante do heterótrofo volta novamente para o organismo fotossintetizante e aí fica tudo tranquilo. Beleza? Que a fonte mais importante dos seres vivos é a luz solar, né? No caso, sem a energia luminosa, não teria condição de se fabricar compostos orgânicos. Entendeu? Eu posso até aqui lembrar para você uma das teorias do desaparecimento dos dinossauros na face da Terra. Diz-se que o desaparecimento dos dinossauros da face da Terra se deu devido a quê? Devido a um grande asteroide que caiu na nossa Terra, levantando uma grande quantidade de poeira, impactando que a energia luminosa chegasse à Terra. E com isso, os seres fotossintetizantes deixaram de produzir o alimento. E aí tu imagina o tamanho do dinossauro, um tiranossauro rex aquele ter que comer quantas toneladas de alimento por dia. Aí, resultado, morreram de fome. Por quê? Porque não tinha luz. Então, sem luz não existe vida. Ok? Terceira questão. Esquematize como as plantas verdes captam a energia luminosa do Sol e a transformam em energia química para sua posterior utilização. Ora, isso aí você já fez na questão 2. Tá bom? Você já fez na questão 2. Esquematize como as plantas verdes captam a energia luminosa do Sol e a transformam em energia química para sua posterior utilização. Veja que eu botei entre parênteses. Faça a equação geral da fotossíntese. Ok? Então, a equação geral da fotossíntese, ela é o inverso da equação da respiração. Então, seria o quê? CO2 mais água mais energia luminosa na presença de um pigmento fotossintetizante, gerando compostos orgânicos. Você pode botar a glicose como esse composto, C6H12O6, mais oxigênio, certo? Se você fizer o balanço dessa equação, na realidade, ela não vai ser simplesmente CO2 mais água, mais energia, produzindo C6H12O6 mais O2. Vai ser o quê? 6 CO2 mais 6H2O, seta, coloca em cima. Aí tem a clorofila. Isso, coloca a clorofila, que é o pigmento fotossintetizante, e coloca o que também? Luz, na regiãozinha da seta. E aí o que é que vem na frente? C6H12O6 mais 6O2. Pronto. Beleza. Ok?
Tudo tranquilo, pessoal? O senhor repete bem o que vem depois da clorofila e luz, porque aqui no meu, que eu achei lá no livro do Macadla, foi só C6O2, mas depois de clorofila e luz. Não, C6H12O6, que é o composto orgânico, mais O2, ou seja, 6O2. C6H12O6. Beleza. Isso, que é a fórmula da glicose, da frutose, da galactose, é o exemplo de composto orgânico. Certo? Ok. Questão de número 4. Nos seres humanos, assim como todos os animais e alguns micro-organismos, não podemos realizar o mesmo processo de captação de energia luminosa, que é realizado pelos organismos fotossintetizantes. Como podemos obter energia para a realização de nossas atividades vitais? Como? Teoricamente, você pode escrever. Nos alimentando dos seres heterótrofos ou de outros seres autótrofos que se alimentam dos seres heterótrofos. Não, os autótrofos não se alimentam dos heterótrofos. Cuidado aí. Ou é o contrário, os heterótrofos. Se alimentando dos animais, por exemplo. Isso, se alimentando diretamente dos autótrofos ou de heterótrofos que se alimentaram dos autótrofos, e aí você pode seguir na pirâmide, né? De heterótrofos que comeram heterótrofos, que comeram heterótrofos, que com toda certeza vai ter que chegar aonde? Em um autótrofo. Não existe heterótrofo sem autótrofo. Não existe. Então, na teoria, a gente pode colocar isso aí. Porém, para complementar, né, ele diz aí, ó, faça a equação geral da respiração celular. É uma coisa. Qual seria a equação geral da respiração celular? Você coloca o composto orgânico, C6H12O6, mais 6O2, bota a seta. O que é que vem na frente? 6CO2, mais 6H2O, mais energia. Certo? Aquela energia que estava armazenada nos compostos orgânicos, ela vai ser liberada nas reações químicas das fontes aeróbicas e anaeróbicas que nós vamos tratar mais à frente. Beleza? Então, a bioenergética, pessoal, ela trata basicamente disso aí, ó, do estudo de como os seres vivos captam energia e como esses seres vivos se utilizam de reações metabólicas para se utilizar dessa energia armazenada nos compostos orgânicos. É disso que trata a bioenergética. Professor, essa C6H12O6 seria a glicose no caso, né? C6H12O6, ela é uma molécula, é a fórmula molecular que pode representar tanto a glicose, quanto a frutose, quanto a galactose. Esses três compostos orgânicos, eles apresentam a mesma fórmula molecular, porém apresentam fórmula espacial diferenciada. Ok? Então poderia ser... Samara tá pedindo para colocar ela de novo, que ela saiu sem querer. Samara, beleza. O Vitor Matos também. O Juan Wesley, pronto. Fabrício Vilar. Ok. Vamos me ajudando aí. Gostei aí do aviso aí, viu? Porque eu tenho aqui uma telazinha lateral que eu posso trabalhar fazendo essa situação. Beleza? Então ficou tranquilo aí, pessoal? Até a quarta questão? Tranquilo demais. Beleza. Questão de número 5. A energia luminosa captada pelas plantas é transformada em uma outra forma de energia. Ora, veja que antes era energia luminosa. As plantas captam essa energia e ela é transformada agora em energia química. Se lembre daquilo que disse Lavoisier. Na vida, nada... Lavoisier ou é Lamarck? Eu não estou bem lembrado, não.
Mas na vida nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, certo? Na vida nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Beleza? Então, no caso, a energia luminosa é transformada em energia química, certo? E, no caso, pessoal, deu uma modificadazinha bem aí, tá? Eu vou... Puxa, abriu foi outra coisa aqui. Só um instantinho. Pronto. Então, pessoal, essa energia química ela é armazenada em uma molécula orgânica, considerada a bateria dos seres vivos. Olha, a pergunta tão grande, né? Mas, olha o que ele pergunta. Que nome recebe essa molécula? Como é que é o nome dessa molécula, meu povo? Quem é que me diz aí? ATP. Adenosina ATP. trifosfato. Isso. Adenosina trifosfato. Ok? Peço a vocês que deem uma olhada com carinho na molécula de adenosina trifosfato. Na realidade, ela é a combinação de uma molécula de adenina mais um carboidrato, que é uma pentose, que é a ribose, aquela que nós estudamos lá no RNA, ácidos nucleicos. E quando você junta adenina mais ribose, você tem a adenosina. E essa adenosina vai se ligar ao quê? A 3 grupamentos fosfato. Beleza. Só que os 2 últimos grupamentos fosfatos, eles estão interligados através de ligações de alta energia. E essa ligação de alta energia, ela é representada com um tiozinho. Então, quando você estiver vendo a molécula de ATP, normalmente os autores colocam as 2 últimas ligações entre os 2 últimos fosfatos, eles colocam um tiozinho, significando dizer que ali eu tenho energia armazenada. E quanto seria quantitativamente essa energia? Em torno de 7 a 12 quilocalorias. Ok? Já deu a resposta de outra questão aí. Isso, beleza. Então, a molécula é quem? O ATP, que é uma molécula de adenosina ligada aqui a 3 grupamentos fosfato. Ok? E... Sua Cleide quer entrar. A Cleidiane já botei ela aqui 8 vezes com essa. 8 vezes a bichinha é. Certo? Nós estamos com 22 participantes na reunião. Ok? Então, meus amigos, a questão de número 5, resposta, adenosina trifosfato, e peço que vocês deem uma visualizada legal nessa molécula de ATP, né? Vendo que as 2 últimas ligações são ligações de alta energia. Vamos responder a questão 6 e eu vou novamente renovar a sala, viu, pessoal? Porque já me deu um aviso aqui. Nós temos 6 minutos e 48. Então, vamos continuar aqui até eu estou vendo o tempo e a gente renova a sala. Ok? Questão de número 6. Olha aí, ó. Olha o que foi que eu disse na questão de número 5. Faça um esquema da molécula discutida na questão anterior. Meus amores, o esquema é você colocar o quê? A adenosina, como você já conheceu essa molécula lá na questão anterior, você coloca só um A. Um A. Beleza? Adenosina trifosfato. O A representa a adenosina. No caso, eu peço aos colegas o seguinte, que quando estiverem começando a estudar esse conteúdo, não bote só A, não. Bote o nome, tá bom? Aí de você repetir, de tanto repetir e tudo mais, aí pá. Aí com o tempo você vai saber que aquele A representa a adenosina. Aí você colocou o Azinho, bota um tracinho, o tracinho não é tio, é um tracinho, é um hífen. Fisiologicamente, ele está me dizendo que ali não tem energia armazenada. Certo? E aí você coloca uma letra P, que é um grupamento fosfato. É P
porque fosfato vem do inglês, que é pH, né? pH, daí o P. Depois você coloca um tio, coloca outro P, um tio e coloca outro P, ou seja, 3 P's. Então você lê como adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina. Beleza? E aí você pega, bota o quê? Faz uma setazinha nas duas últimas ligações. Faz uma setazinha nas duas últimas ligações, informando a quantidade de energia dessas duas últimas ligações, que varia entre 7 e 12 quilocalorias. Ok, meus amigos? Veja aí se está tudo legal de acordo com o que vocês responderam e que vocês podem estar modificando, acrescentando alguma coisa. Falem comigo. Professor, eu não entendi. Depois da seta, bota o que o senhor falou? Não tem seta, meu amor, aí não. Bota o A. Você bota um A, aí meu filho bota um tracinho. Certo. Um sinalzinho. Isso. Aí depois você bota um P, que corresponde ao grupamento fosfato. Aí na frente agora você vai botar um tio. Um tio. Uhum. Certo? Aí bota um P. Depois meu filho vai botar outro tio. E aí meu filho bota outro P. Certo? Esses tios, esse tio, ele está querendo me dizer fisiologicamente, bioquimicamente, que ali é ligação de alta energia. Certo? E aí você bota uma setazinha para baixo, quando assim, ó, você puxa a setazinha do tio para baixo, aí meu filho bota 7 a 12 quilocalorias. O que significa dizer que se tu remover um grupamento fosfato desse aí, tu vai liberar de 7 a 12 quilocalorias. Entendido? Mas aí coloca 7 a 12 quilocaloria e coloca ligação de alta energia, né? E quando meu bem já trouxe a seta para baixo e botou 7 a 12 quilocalorias, você já está dizendo que essas ligações são ligações de alta energia. Mas, meu bem, escreve, viu? Pode escrever que é para poder você ir se adaptando com essas informações. Aí depois, só na hora que tu olha para ATP, aí tu já está sabendo de tudo já. Pronto. Só tem 3 letras aqui. ATP. Mas eu sei o que é uma adenosina. Eu sei que aquele T está me dizendo que são 3 grupamentos fosfato. Eu estou sabendo que entre os 2 últimos grupamentos fosfato eu tenho ligações de alta energia que equivalem de 7 a 12 quilocalorias. Beleza, meu povo? Beleza. Pois pronto, eu vou renovar bem aqui a sala, tá bom? E a gente vai continuar da questão 6, tá bom? Vou dar uma renovada aqui na sala. Ok. Então vão lá para o WhatsApp lá para vocês clicarem.